Fala, Nilton, beleza, cara? Beleza, tranquilo? E aí, tá familiarizado com fazer pitch rápido desse jeito, cara? Ah, cara, sempre um desafio, né? Mas empreendedor tem que estar preparado para tudo. Ah, com certeza. E aí, vamos falar um pouco sobre esses desafios, cara. Qual que foi o maior desafio que você já teve na história da Gama, cara? Cara, eu acho que o maior desafio na Gama foi ter começado um projeto muito audacioso desde o começo, sem entender muito bem a rota do dinheiro e como que funciona acesso a capital no mercado de VC. Então eu comecei empreendendo sem conhecer o mercado de Venture Capital. Eu acho que o maior desafio de todo o negócio é você ter uma quantidade expressiva ali de investimento no começo, que pode ser do seu próprio caixa ou pode ser de investidores. Então no começo eu não tinha essa maturidade, foi algo que eu tive que ir desenvolvendo. Então foi um desafio por um lado, por outro eu encaro como uma oportunidade também, porque por não ter acesso exacerbado ali a capital, eu tive que aprender a contratar mais barato, tive que aprender a negociar, tive que aprender a crescer de forma mais enxuta. Então eu encaro também como um aprendizado. E falando um pouco sobre a sua startup, que acho que hoje já tem uma estrutura de uma empresa, me fala um pouco sobre o algoritmo. Você tem um algoritmo que foi meio que até a essência, né, de quando isso começou a escalar. Me fala um pouco se você já tinha familiaridade com tecnologia, como é que foi desenvolver um algoritmo como o seu? Legal. O bacana do nosso algoritmo é que quando a gente fala algoritmo, todo mundo associa a tecnologia, né, a programação, mas a nossa maior barreira de todas é uma barreira pedagógica, não necessariamente de programação. E a minha familiaridade com isso foi justamente o meu processo de preparação para vestibular. Então, eu estudei a vida toda em escola pública. Na quinta série eu tive a sorte de ser premiado nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática. Eu fui premiado algumas vezes, tive 7 no total premiações, e com isso eu tive uma base muito boa para ser aprovado no IFES, onde eu tive um baque muito grande porque eu tive que aprender realmente a estudar de verdade. E dentro do IFES eu tive algumas ambições, quis me tornar monitor de física, depois quis ser aprovado no vestibular com uma boa posição. Então eu tive que aprender desde cedo a estudar, né? Eu sempre falo que eu era horroroso com esportes, então a única coisa que eu me destacava era nos estudos. E através desse aprendizado meu de tentar realmente encarar o vestibular como algo que não só você fica estudando, mas algo que você precisa se preparar e ter um método de preparação, isso eu usei muito na Gama. Então eu aprendi várias coisas. Eu percebi que, na verdade, não existe conteúdo de pré-vestibular. O conteúdo de vestibular é todo aquele conteúdo que o aluno deveria aprender no ensino fundamental e médio. Só que na prática a gente vai vendo os conteúdos, só que quando a gente chega no final a gente não consegue memorizar tudo. E o que tinha no mercado, tradicionalmente falando, eram cursos que tentavam ensinar em um ano tudo aquilo que o aluno não aprende em 9. Então, a primeira coisa que eu entendi foi que eu precisava de uma estratégia personalizada, que eu não ia ter tempo para estudar tudo, então eu precisava focar nos pontos que eu tinha mais dificuldade. E daí que nasceu o conceito da Gama, né? Então a gente, obviamente que de lá para cá a gente teve muito investimento em infraestrutura, em equipe pedagógica também, em artigos que a gente se baseou para entender como que a mente humana aprende e como que a gente consegue fazer um computador ajudar a gente, né, identificando o que a gente sabe, o que a gente não sabe, quais são os pontos que a gente tem mais facilidade de memorizar, quais são os pontos que a gente tem mais dificuldade e criar uma estratégia personalizada ali para cada indivíduo. Então, basicamente, foi assim que nasceu o algoritmo da Gama. Você falou uma coisa muito importante que é o diferencial, né? Você encontrou ali uma linha que a Gama ela teve como diferencial e ali você conseguiu atuar no mercado que já tinha concorrência, querendo ou não, uma boa concorrência, de uma forma exclusiva. E eu acho que isso é até uma dica, né, para todo mundo que está começando, que ter esse tipo de diferencial e entender detalhadamente do mercado que está inserido é essencial para se destacar. E me fala um pouco sobre, né, nesse contexto, você já era dessa área, querendo ou não, você já tinha conhecimento sobre essa área de educação. Você cometeu algum erro assim que você olha para trás e fala, poxa, isso eu errei, eu tive que calcular a rota? Ou me conta um pouco sobre isso. Olha, se você perguntasse acertos, eu ia ter mais facilidade, porque erros foram vários, assim, posso te citar 1 milhão de erros. Cara,
no começo eu falei que eu não estava tão preparado para o mercado de VC, então acho que um erro foi começar a empreender sem estudar necessariamente como que o mercado funcionava. Outro erro foi achar que eu poderia investir pra caramba em produto, que isso por si só já ia me trazer clientes, então eu tive que aprender ali da pior forma possível, que existe um desafio muito grande entre você ter uma solução e você conseguir comunicar aquela solução, então esse foi um grande desafio. No começo também não tinha tanta experiência para contratar, com o tempo eu fui conseguindo formar uma equipe muito boa, então assim, eu acho que foram vários erros aí que eu tive ao longo da jornada, mas eu acho que o mais importante é a gente não cometer os mesmos erros, né, e a gente sempre ir ali se adaptando a cada desafio que vai surgindo. Legal. E me fala um pouco sobre a escalabilidade da sua empresa. Me fala um pouquinho sobre o que você fez para escalar, para ela chegar até onde ela está hoje, assim, qual que foi, digamos assim, alguns pontos que marcaram essa escalabilidade, e depois me fala um pouco como que você pretende continuar esse processo de escalar a sua empresa. Perfeito. Bom, acho que o primeiro ponto para a gente escalar essa solução, né, como eu falei, ele começou como uma solução muito pedagógica. Então, no começo a gente não tinha inteligência artificial, a gente não tinha um algoritmo que executava aquilo que a gente entendia como metodologia, mas a gente entendeu também que desde o começo a gente precisava investir nisso, porque seria humanamente impossível a gente fazer um plano de estudos para cada aluno e escalar o negócio ao mesmo tempo. Então, acho que um grande fator que permitiu a gente conseguir ter uma escala foi a gente automatizar muito ali os nossos processos e investir de fato em tecnologia, né? É difícil, porque no começo você tem pouco recurso, mas foi um risco que a gente optou por tomar e arcou, né? Enfrentou ali, e valeu muito a pena, né? Porque hoje é o nosso maior diferencial. Eu sempre falo também que investimento em tecnologia sempre te põe um passo à frente, porque mesmo que alguém possa te copiar, até aquela pessoa te copiar, se você continuar investindo, você continua na frente. Por isso que o Yahoo nunca vai passar o Google, né? O Yahoo pode até ser melhor do que o Google há 5 anos atrás, mas muito difícil de passar em tempo real, porque eles sempre estão investindo ali na tecnologia. Então, acho que quem sai na frente, né, acaba tendo essa vantagem. Esse foi um dos fatores. Obviamente, depois de automatizar a nossa solução, a gente sempre se preocupou em como escalar as nossas vendas. Bom, a gente investiu muito em tráfego em mídias sociais. Eu acho que é um assunto que hoje já está até batido, mas há 4, 5 anos atrás era uma oportunidade, porque nem todo mundo sabia trabalhar com internet. Então a gente estudou muito várias metodologias de venda, fórmula de lançamento, funil inbound, e é até engraçado porque uma coisa que eu sempre recordo é que toda metodologia de venda, quando você vê um especialista falando, você fala, caramba, se eu fizer isso no meu negócio, vai dar certo. E na prática a gente teve que descobrir, né, qual aquela metodologia que mais realmente se adequava ali com o nosso negócio, com o nosso mercado, com o nosso cliente. E quando a gente descobriu, isso foi um fator de alavanca também, permitiu a gente a potencializar e escalar as nossas vendas. Legal. E agora me fala como é que você se enxerga no futuro, assim, porque querendo ou não, quando a gente se trata de uma empresa em um mercado em que está em constante evolução, você já falou sobre tecnologia, e tecnologia, pelo que eu entendi, é um pilar fundamental para você continuar firme no mercado. Mas você tem algum planejamento de onde você pretende chegar daqui a mais ou menos 3 anos aí para frente? Legal, boa pergunta. Eu sempre atualizo isso, né? É algo que constantemente vai mudando, mas o que eu acredito assim no longo prazo? Eu sempre falo que a educação ela teve uma evolução muito significativa nos últimos 20 anos, no quesito de democratizar o acesso ao conteúdo, né? Então, há 20 anos atrás era muito difícil uma pessoa ter acesso a um bom material didático, né? Pagava caro no livro, tinha que pagar caro no curso. Hoje as pessoas, né, graças ao avanço da internet, da tecnologia, elas conseguem ter quase todo o conteúdo necessário, na verdade todo, né, agora com o ChatGPT, para passar no vestibular. Então tem tudo ali na internet, no YouTube, no Google, no ChatGPT, e a gente teve um progresso em relação a isso. Só que o que não progrediu, ao meu ver, na educação, foi o método.
Então a gente continua com um jeito muito tradicional de aprender, muito industrial, né? Todo mundo assistindo a mesma aula, no mesmo tempo, no mesmo ritmo, do mesmo jeito, sendo que cada um tem um perfil de aprendizado, e eu acho que esse é o maior gap que a gente quer atuar e vai atuar. Então, o que eu vejo da Gama no futuro é a gente atuando em várias verticais de educação, não só no segmento de pré-vestibular, mas em outros, né, como a gente já está atuando hoje, focado ali em personalizar o aprendizado, para entregar uma experiência de aprendizado muito mais direcionada. E até uma crítica nossa ao segmento de educação, porque se a gente pegar setores, por exemplo, saúde, até mesmo o setor agrícola, se você pegar de 100 anos para trás e hoje ver a produtividade por metro quadrado, aumentou muito, mais que dobrou. Agora, quando a gente fala de aprendizado, quando a gente pega 100 anos atrás, o conteúdo aprendido era quase o mesmo e as notas são quase as mesmas. A gente não teve uma evolução no processo. Então a gente vê esse gap muito grande entre o que tem de tecnologia no mercado e o que de fato é aplicado no setor de educação. E a gente quer atuar em cima desse gap. Se você me perguntar, poxa, Newton, o que vai ser a Gama daqui a alguns anos? Bom, para mim a Gama vai ser uma empresa que ela consegue direcionar o aluno a aprender basicamente aquilo que ele precisa aprender, independente do conteúdo, né? Porque a forma de aprendizado ela é a mesma. Então acho que é isso que a gente quer entregar, uma experiência personalizada de aprendizado para que o aluno consiga alcançar os seus objetivos no menor tempo, no menor caminho e com o menor esforço. Legal. E uma coisa que me chamou muita atenção até uma outra vez que que eu estava ouvindo, na verdade, seu pitch pela primeira vez, é como você encontrou uma forma de atuar no meio social. Você disse que parte, inclusive, da porcentagem da sua empresa, né, que eu acho que o bem hoje mais valioso, né, que uma empresa pode ter, você doou, né? Você poderia ter doado eventualmente um lucro, mas você doou parte da sua empresa para um âmbito social. Me explica de onde surgiu essa ideia, cara, como que você, de fato, encontrou essa forma, né, de fazer isso? Perfeito. Bom, sendo bem justo, essa ideia foi do meu sócio, o João Paulo. Ele trouxe, quando ele trouxe a ideia, eu até demorei um pouco a entender, mas de cara eu já achei muito fantástica, que é justamente a gente fazer algo de novo no Brasil. Então a gente vê muitas empresas que às vezes precisam se tornar muito grandes para começar a doar e não tem nada de errado. Inclusive, parabéns para essas empresas, né? Tem várias que não doam, né? Então isso por si só já é um fato muito relevante, só que a gente entendeu que a gente não precisava se tornar uma empresa gigante para começar a doar. Então quando quando o João ele veio com a ideia, foi da gente fazer uma doação na época de 3% da nossa empresa para Georano Falcões, que é uma instituição que eu já conhecia, né, e o João também, e assim, é uma instituição super respeitada, que está sendo liderada e conduzida pelo Edu Lira, que para mim é um dos maiores empreendedores sociais do mundo, fazendo um trabalho incrível, e o lema da instituição é muito forte, que é combate à pobreza, e na minha cabeça não tem como você fazer combate à pobreza sem educação. Então eu falei, cara, é aqui que a gente precisa contribuir. E aí, quando a gente foi com a proposta, né, a gente teve a ideia era doar 3%, o Edu pediu 4%, né, muito sagaz, e a gente ali falou, não, vamos doar 5% então. Então foi assim que aconteceu, isso foi até público na época, e foi uma coisa, cara, que eu acho que assim, pra gente 5%, vamos dizer, a menos, né, em termos de capital social, eu tenho certeza que é uma coisa que não vai fazer diferença negativa nenhuma na vida de ninguém da equipe, nem de nenhum dos sócios, nenhum dos investidores, muito pelo contrário, acho que dá um motivo a mais para a gente trabalhar, porque a gente sabe que, além de tentar transformar a educação, que é o que a gente tá fazendo ali todos os dias, a gente tem um propósito a mais, estão trabalhando muito, pouco, dormindo acordado, 5% de tudo que a gente está construindo, eu sei que está indo para uma instituição super séria, respeitada, e que aquele dinheiro, aquele recurso vai ser muito bem investido, né? E o mais importante, cara, na minha cabeça, quando a sociedade avança, a gente avança junto. Então, quando a maré sobe, ela sobe para todo mundo. Eu prefiro ter uma Big Tech num país desenvolvido do que uma Big Tech num país subdesenvolvido. Tenho certeza, né, que vai ser melhor para todo mundo. É basicamente isso que a gente acredita em termos de causa social. Legal, Newton. E até para a gente chegar a uma conclusão, você quer falar alguma coisa para quem está pretendendo entrar nesse mundo das startups, nesse mundo em que
em que hoje, né, eu creio que a maioria dos empreendedores, eles estão hoje nascendo como uma startup, né, uma empresa aí pequenininha, mas que tem agilidade para tomar decisões, para entrar em mercados competitivos, mas com a ajuda de tecnologia, com a ajuda de inovação, para de fato ter a sua ideia destacada, né, em um mercado que querendo ou não, é sempre extremamente ágil, extremamente concorrente. O que você diria para quem está agora lá com as suas ideias na cabeça, tá de fato começando ali a pensar em abrir uma empresa no Brasil? O que você diria para essa pessoa? Cara, primeira coisa, eu acho que a pessoa ela tem que gostar muito de resolver problema, porque quando você vai empreender é problema todo dia e assim, você tem que ser apaixonado por isso. Eu acho que o Brasil é o país dos problemas e ao mesmo tempo das oportunidades. Então, por mais que a gente já tenha muitas empresas estabelecidas em setores, poxa, educação, por exemplo, né, nem se fala, existe muita coisa para ser mudada e muita coisa para ser inovada, para ser melhorada. Então, acredito que se você vê alguma oportunidade, você tem essa vontade de transformar, de fazer algo diferente, essa predisposição a resolver problema, eu falo até a sofrer, né, porque é um sofrimento bom e diário. Cara, o mais importante, consistência e resiliência. Eu acho que tem um livro que eu gosto muito, que é O Lado Difícil das Situações Difíceis, que ele fez uma pesquisa com vários empreendedores sobre o que fez eles chegarem até ali, e o que ele ouviu da maioria foi que eles nunca desistiram. Então acho que é isso, cara, é um jogo de longo prazo. Eu comecei com a ideia muito errada, eu achei que eu ia ficar multimilionário em pouco tempo, e na verdade eu comecei com uma ideia errada, mas o meu ganho foi muito mais produtivo, porque também é uma jornada que antes do resultado final, né, que é você fazer um exit da sua empresa, o IPO, você já sente a transformação. A jornada ela é muito transformadora. Você, todo dia ali que você está empreendendo, por mais que no dia a dia você não sinta um ganho de capital, eu tenho certeza que você adquire experiência, adquire conhecimento, se torna uma pessoa mais preparada, mais forte, e eu acho que esse para mim é o maior resultado de empreender. Então, basicamente, não sei se foi bem uma dica, né, mas Legal. foi o que aconteceu comigo. Legal, Newton. Pô, eu te agradeço muito, cara, por essa oportunidade de a gente estar aqui obrigado. junto. E, cara, a última resolução de problema, se alguém gostou desse vídeo, o que você acha que essa pessoa deveria fazer, cara, ao assistir ele? Cara, eu acho que a galera tem que pelo menos curtir, salvar, comentar aqui, marcar um amigo ou compartilhar, porque o conteúdo foi muito legal. Então é isso, gente. Quem gostou do vídeo, faça por favor o que o nosso querido Newton mandou. E grande abraço, fiquem com Deus.